E nós estamos aqui para adorar o Senhor. A você que já vai começar a nos acompanhar através da nossa live, também sejam bem-vindos. Deus abençoe sua vida, também com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui diante da presença do Senhor. Vamos abrir mais um culto, vamos orar e assim adorar o nome do Senhor. Nosso compromisso hoje também é com a palavra de Deus, e nós vamos estar então daqui a pouquinho ouvindo a palavra do Senhor, nesse propósito que nós temos aqui agora toda sexta-feira, de estudar a palavra de Deus com relação às últimas coisas. Então feche seus olhos. Soberano Deus e amantíssimo Pai, glória e honra e louvor, nossa reverência e nossa saudação nós te damos, Senhor. Não há outro Deus além de ti, grandioso és tu, o maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas. Tu és santo, 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 Senhor. E nós nos aproximamos de ti mais uma vez nesta manhã, nesta noite, neste momento, ó Pai, que nós temos o privilégio de chegar aos pertinho do Senhor, de adorá-lo, de buscá-lo. Queremos nos encher da tua presença, meu Deus. Invade este lugar, ó Pai, com a tua presença, com a tua glória, com o teu poder. Que nós possamos, ó Deus, Senhor, ter a sensibilidade para ouvir a tua voz, Senhor, sentir a tua presença nesta noite. Pai querido, abençoa cada um dos meus amados irmãos que se encontram nesta casa, os que se encontram, ó Deus, ligados conosco em espírito, dentro dos seus lares, que também, ó Deus, estarão, ó Pai, ouvindo a tua voz, a tua palavra, cultuando e orando conosco, Senhor. Aonde, ó Pai, Senhor, este culto for visto, aonde a tua palavra chegar, Senhor, aonde, ó Deus, o teu Espírito levar, que ela possa ir e produzir o efeito, Senhor, na vida de cada um, para a transformação, para a cura, para milagres, para, ó Deus, livramento, Senhor, para que, ó Deus, o teu nome venha a ser engrandecido, Pai, e muitas vidas sejam alcançadas, para, ó Deus, Senhor, sentirem, ó Deus, Senhor, o toque da tua presença que faz toda a diferença, Senhor. Ó Deus, mais uma vez nós pedimos, enche este lugar da tua glória. Deixa o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, e nos fortalece, meu Deus. É o nosso clamor a ti, Pai amado, pelo nome santo de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Queridos, vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino da nossa harpa. Aí nós já vamos à leitura da palavra, depois nós louvamos mais um hino, para que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo, para que a gente possa estar aí tendo um tempo bom para poder meditar na palavra do Senhor esta noite. Você que já nos ouve, nos acompanha também, vai preparando suas perguntas. Hoje nós estaremos falando sobre o reino do anticristo. Vamos louvar com alegria 304, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Hino de número 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar,
Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer, o meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar, a face adorada de quem? De Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Obrigado, Senhor, aleluia. Palavra do Senhor, livro de Deuteronômio, capítulo 11. Depois o nosso irmão diácono Pedro vai louvar o nome do Senhor, amém? Já se prepara lá, querido, por favor. E nós já vamos tirar os nossos dízimos e as nossas ofertas para a casa do Senhor. E aí nós já vamos estar entrando na palavra, tá bom, querido? Está aqui conosco mais uma vez, pastor Paulo. Obrigado, querido, pela sua presença. E o nosso querido Paulo também. Deus abençoe, está aqui conosco também. Sejam bem-vindos a esta casa, em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo 11. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos, que não o conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre ele as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. O que fez no deserto, até que chegastes a este lugar. E ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo que o seguia, no meio de todo o Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias
na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela, continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, estejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para que os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os vossos caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. A maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho, que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, defronte de Gilgal, junto aos cavalhais de Moré? Pois ide e passai o Jordão, para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, possuí-la-eis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Amém, queridos? Pois em pé, se possível, vamos orar. Na sequência, o diácono Pedro vai louvar o nome do Senhor, e nós já estaremos tirando os dízimos e as ofertas para a casa do nosso Deus. Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Louvamos e bendizemos ao nome do Senhor. E queremos, ó Pai, colocar diante do Teu altar o dízimo e a oferta dos Teus servos, que, ó Deus, serão entregues na casa do Senhor, meu Deus. Ó Pai querido, recebe a gratidão, a fidelidade dos Teus filhos, e continua abençoando e multiplicando, Pai, a sua casa, o seu celeiro, o seu trabalho. Não deixa que nada falte, Pai, na vida dos meus queridos irmãos. Que a Tua boa mão, que multiplica, que abençoa, que tira, ó Pai, Senhor, do nada, que, ó Deus, faz desertos e manancial de águas, possa brotar, ó Pai, na vida de cada um dos meus queridos irmãos, Senhor. Abençoa assim, eu clamo em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Diácono Pedro, vem louvar o nome do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor para os irmãos.
Gostaria de também dizer aos irmãos que estão presentes e os que estão em casa, que muitas vezes ficamos preocupados com tudo isso que está acontecendo no mundo, mas se você parar para pensar, Deus ele coloca limite em tudo, até no mar ele coloca limite, né? Na hora certa, Deus ele vai fazer cessar tudo isso, porque aquele centurião, o centurião queria que Jesus curasse o servo dele. Jesus falou para ele assim: eu vou na tua casa, mas ele falou para Jesus: não, basta uma palavra sua. Então nós cremos que na hora certa, uma palavra de Deus, ele acaba com todos esses problemas. Então, irmão, não se preocupe com tudo isso que está acontecendo, que na hora certa Deus vai dar um basta em todos esses problemas que está acontecendo no mundo. Amém? No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, estará com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar, com Cristo para sempre viverás. E você que anda neste mundo sem razão, perdoar o seu irmão, viverá. La 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 la. La 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 la. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, estará com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar, com Cristo para sempre vivereis.
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você chega aqui, pastor Paulo, por gentileza. Eu quero também, não posso esquecer de saudar aqui, nos visita a filha do irmão Juarez, né? Da irmã Josiane. É Juliana? Seja bem-vinda, tá bom? É o seu noivo, né? Deus abençoe, que seja bem-vindo também a esta casa, em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui dando início, né, esse novo formato que nós temos feito aqui todas as sextas-feiras, de estar aqui estudando a palavra de Deus. E hoje a nossa intenção é falar um pouquinho aqui com o pastor Paulo a respeito do reino do anticristo. E eu quero aqui, só para a gente introduzir o assunto, ler aqui um texto, né? São vários, né, que falam a respeito da vinda do anticristo, mas eu gostaria de ler com os amados irmãos 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. 2 Tessalonicenses 2, do versículo de número 3 até o versículo de número 12. Segunda Tessalonicenses 2, do 3 ao 12. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar estas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já o detém. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém, queridos? Pastor Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. É uma honra tê-lo aqui, o Senhor, em nossa casa. Obrigado, pastor. Eu quero apenas aqui lembrar os irmãos, os irmãos já têm visto, a gente tem vindo aqui numa sequência, tá bom, queridos? Naquilo que a gente acredita da ordem dos fatos que irão acontecer, não é? Que nós já falamos, acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, e aí nós entendemos, né, pastor Paulo? Eu vou passar para ele fazer as suas considerações a respeito deste assunto, mas que neste momento, né, a igreja arrebatada, haverá um start. Qual é o start? Vai começar a última semana de Daniel. É isso mesmo, pastor Paulo? Por gentileza, fica à vontade, meu querido. Deus abençoe. Pastor Zaqueu, obrigado mais uma vez pelo convite. Está aqui, graças a paz, irmãos. Paz do Senhor a todos. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos assistindo também pela internet. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o governo do anticristo, que é o governo que vai estar na terra após a igreja ser arrebatada. Nós acreditamos que Cristo virá, nós falamos isso há 2 sextas-feiras atrás, que Cristo virá para levar a sua igreja, para levar o seu povo, e a partir do momento que a igreja for tomada da terra, aqui na terra começa um período chamado de tribulação, que é um período que já está determinado na Bíblia, já está profetizado na Bíblia, e que será um tempo de angústia, que durará 7 anos.
E esses 7 anos, eles são divididos em 2 momentos distintos, que é chamado de tribulação, que duram ali cerca de 42 meses, ou 3 anos e meio, e o outro período chamado de grande tribulação, porque é o período onde Deus começará a derramar o seu juízo sobre a terra. E nós vamos falar hoje especificamente sobre o período da tribulação, aonde ocorrerá então o governo do anticristo nesse período. A igreja foi arrebatada. É interessante um texto que o pastor Zaqueu leu, disse que o mistério da injustiça já opera. Ou seja, o mistério da injustiça já opera. Em 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3, fala assim: todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, que há de vir e que já está no mundo. Olha só o que falou lá. É 1 João 4, versículo 2 e 3. O espírito do anticristo que há de vir, o anticristo que vai vir e já está no mundo. Então o espírito do anticristo já está no mundo. Só que ele será manifestado, obrigado querido, obrigado. Ele será manifestado após o arrebatamento da igreja. Por isso Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses 2 e 7, mas já o mistério da injustiça opera. Somente há um que o detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, pastor Zaqueu, nós acreditamos que o espírito do anticristo já está na terra, e uma coisa que nós conversamos numa das nossas lives, sobre esse assunto, e eu fiquei muito feliz com o comentário que o pastor fez, que é o seguinte: olha só, o diabo ele é onisciente? Sim ou não? Vou repetir, o diabo ele é onisciente? Não. O único que é onisciente é Deus. Então o diabo ele também não sabe quando Jesus vai voltar. O diabo também não sabe quando vai ser a volta de Cristo. Então o diabo ele está na mesma expectativa que a igreja. O diabo ele também está na mesma expectativa que a igreja. Quando será que Jesus vai voltar? E quando João fala, nesse texto que a gente leu aqui, que o irmão colocou aqui na tela, de 1 João 4, versículo 3, dizendo que o espírito do anticristo que há de vir e que já está no mundo, é muito, muito claro que nós entendemos que em todas as gerações, o diabo coloca alguém, um líder mundial, na ponta da agulha. Se Jesus vir nessa geração, é esse aqui que vai ser o anticristo. O espírito do anticristo está no mundo. E aí, 1 João 2,18, fala assim: filhinhos, é já a última hora. E como, olha lá, ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então toda geração o diabo coloca alguém. Hitler foi um grande candidato a ser o anticristo. A única questão é que Jesus não voltou na época dele. Ele foi um perseguidor dos judeus, do povo de Deus. Então hoje nós sabemos o seguinte, que se Jesus voltar nessa nossa geração, e é muito provável que isso aconteça, o diabo já tem alguém em stand-by, no governo de algum país, que vai assumir a liderança de uma nova ordem mundial após o arrebatamento da igreja.
Então, pastor Paulo, só para a gente, né, os irmãos estarem se situando, né, eu costumo sempre dizer isso, a gente tentar entender, né, o momento que vai levar o mundo, né, a ele erguer essa pessoa. É claro que ele não vai, querido, receber o título de anticristo, né? Ninguém vai assim, vamos levantar agora, o fulano de tal é o anticristo. Não é isso. Nós o conhecemos por anticristo, mas quando ele surgir, ele não terá, né, com esse título de anticristo. Então, né, pastor Paulo, só para a gente situar que a igreja arrebatada, nós falamos sobre isso, né, 2 semanas atrás. Imagina o caos que vai estar o mundo, né? Aí a igreja arrebatada, o mundo vai estar num caos. Imagina, né, as pessoas procurando seus entes queridos, as crianças, né, as mães, né, não tendo mais seus filhos nos colos, no ventre, e por aí vai. E aí nós vamos ver que o mundo vai estar um caos. É nesse momento, pastor Paulo, que a gente entende que o anticristo vai ser levantado. É isso que a Bíblia nos ensina. É dessa maneira que vai acontecer? Então, nós precisamos entender, como o senhor falou, né, o anticristo ele não vai vir com o título de anticristo, né? O anticristo ele vai ser o líder de uma nação. Ele vai ser um líder de uma nação. E ele, após o arrebatamento da igreja, ele vai unificar as nações num governo centralizado, onde ele vai fazer parte. Não é que ele vai ser o líder do mundo, ele vai ser uma espécie de líder que vai juntar as outras nações, os outros presidentes, vai juntar para fazer uma aliança, justamente para resolver o problema da humanidade. Agora, pastor, abrindo um parêntese, o tempo que a gente está vivendo hoje, em nenhum momento na história do planeta houve um momento onde havia uma crise mundial como está surgindo hoje por causa do coronavírus. Um vírus que começou na Ásia, espalhou para a Europa, depois veio para a América, desceu para a África e paralisou o mundo inteiro. A gente está vendo aí acontecimentos de mortes, de crise no mundo, em países do mundo inteiro. E tem uma questão, eu estava lendo um artigo dizendo que a economia mundial, após o coronavírus, após a pandemia, vai encolher um terço a economia mundial. Então, imagina essa crise econômica que o mundo vai viver após essa pandemia. E a gente pode entender o seguinte, pode ser que não seja nesse momento, pode ser, mas uma coisa é certa, em nenhum momento houve um cenário tão construído, um cenário tão propício para a chegada de um governo único. Eu não sei se eu já falei isso aqui, que a gente já está falando algumas sextas-feiras, né? E a gente fala nas lives também, e aí tem hora que eu não sei se eu já falei isso aqui, se eu não falei, mas eu estava indo para a igreja há umas semanas atrás, ouvindo um especialista em comércio exterior no fone de ouvido, e ele falou que existem líderes mundiais, ele não é cristão, ele não é evangélico, ele não está falando nada de religião, ele está falando de economia. E ele falou que existem líderes mundiais que já estão sinalizando, num período pós-pandemia, de estabelecer uma única moeda. Para quê? Para ajudar os países menos desenvolvidos. Porque num período de recessão econômica no mundo, os países que mais sofrem são os países em desenvolvimento. Por quê? Imagina o dólar, não sei quanto está o dólar, a última vez que eu vi estava 5,60. E o dólar só sobe a cada dia. Então, no sentido de unificar e ajudar todas as nações no comércio exterior, esses líderes mundiais já estão sinalizando que talvez eles estabeleçam uma moeda global para unificar a economia. E provavelmente será uma criptomoeda. Se isso acontecer, vai ser uma moeda digital.
Aleluia. Então, querido, só para a gente também estar situando, né? Acho que é a Pedro. Aleluia, glória a Deus. É assim mesmo, tá, meus irmãos? Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 17, depois os irmãos quiserem anotar, você pode ler do versículo do 1 ao versículo 18, fala também um pouquinho da aparição do anticristo. E aqui, pastor Paulo, tem é interessante porque ele fala que por 1 hora, né, ele fala que é um dos 7 caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas por 1 hora receberão autoridade como reis para, junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e sua autoridade à besta. O que a gente entende aqui, né, pastor Paulo? Nós estamos vendo um texto, né, numa figura de linguagem, falando de besta, de 10 reis, né, que terão autoridade por 1 hora. Esse é o conselho, vamos dizer assim, que vai se reunir para dar autoridade ao anticristo, conforme a gente está conversando aqui. Com certeza. A gente costuma ver muito essas reuniões, né, de países mais ricos. Tem o G20, tem o G12, agora tem G8. É isso que vai, né, levar mas assim, levar a dar essa autoridade ao anticristo, conforme a gente está falando aqui. É interessante, pastor, que quando João ele começa a ter a revelação do Apocalipse, a gente precisa entender que João vai escrevendo e ele tenta, naquela visão que ele está vendo, ele tenta escrever de forma mais fiel àquilo que ele está vendo. Então ele vê uma besta que sai do mar, ele vê uma outra besta, uma fera, um monstro que sai da terra e que tinha 10 chifres e tal. Então ele vai tentando descrever, né, com figuras, né, com palavras da nossa realidade, aquilo que ele está vendo. Mas em algum momento existe a interpretação. Então, por exemplo, o texto que o senhor leu aqui de Apocalipse 17:11, fala: e a besta que era e já não é, e ela também o 8º, e é ela também o 8º, e é dos 7 vai à perdição. E fala: e os 10 chifres que viste. Agora ele vai dar a interpretação daquela visão que João tinha visto. Então ele viu um animal que tinha 10 chifres. Chifre na Bíblia fala de poder. Chifre fala de autoridade. E agora ele vai explicar a interpretação. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, ou seja, 10 líderes de nações, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, essa reunião, né, essa tomada de um único governo que o anticristo vai promover, né, de juntar as maiores economias do mundo, os maiores países do mundo, para que eles centralizem uma política mundial, para que eles centralizem uma única economia, para que eles centralizem uma única religião. Então isso é profetizado e está escrito aqui, registrado por João nessa visão. São 10 líderes que vão se juntar ao anticristo para estabelecer esse governo e assim trazer a falsa paz, né? Porque aí sim eles vão conseguir, nesse período de caos, nesse período de desespero que o mundo vai estar vivendo, principalmente por causa do arrebatamento da igreja que sumiu, né, os milhões de pessoas que desapareceram. Então eles vão conseguir trazer essa paz, a solução para a fome, uma única economia, uma única moeda, onde as pessoas vão poder comprar, onde as pessoas vão poder vender, vão poder negociar e sobreviver com essa única economia. Então, corretíssimo, essa interpretação aqui fala dessa unificação. Aí, pastor Paulo, a gente também entende aqui, não é, que a Bíblia, no texto nós lemos de Tessalonicenses e agora também desse de Apocalipse, ele não vai ser apenas um homem comum, não é?
A Bíblia está dizendo que ele vai ter poder e autoridade dado por Satanás. Sim. E aí fala até que ele vai ser uma pessoa que vai operar sinais e maravilhas. Não é? Então a gente vai ver que ele não vai ser apenas um homem comum. É interessante no texto de Apocalipse também, o capítulo 13, ele vai relatar que parece que o anticristo vai sofrer uma espécie de atentado. Sim. Ele vai ser dado como morto. Sim. E aí ele vai reviver. Tudo isso para fazer o quê? Para mostrar que ele não é uma pessoa comum. Então ele vai chamar também a atenção devido às sinais e maravilhas que ele vai fazer, correto? Corretíssimo. Apocalipse 13 vai revelar numa visão de João que ele viu duas feras, né? Uma que subia da terra, outra que subia do mar. E essas duas feras, elas são interpretadas, uma pelo anticristo e outra pelo falso profeta. Enquanto o anticristo é um líder político, é um líder de uma nação, um presidente de uma nação, o falso profeta é um líder religioso, que vai se unir ao anticristo para unificar a religião no mundo, para colocar aí justamente essa falsa paz, onde todos terão a mesma religião. E a Bíblia fala muito claramente que o falso profeta, esse líder religioso, ele vai dar poder ao anticristo. Então diz aqui no capítulo 13, versículo de número 2: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. Dragão aqui é Satanás, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então ele vai ser ferido, né, por uma chaga mortal, ele vai morrer, vai ser ressuscitado, e aí todo mundo vai então ver esse homem não apenas como um simples líder político, eles vão vê-lo como uma pessoa enviada de Deus, né? Tanto é que a continuação do texto aqui fala que, versículo 12: E excede todo o poder da primeira besta, agora falando do falso profeta, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que receberem a ferida de espada, e vivia. E aí a gente tem um líder religioso, que é o falso profeta, que vai dar esse poder ao anticristo, e que vai falar aqui: façam uma imagem desse homem, façam uma imagem desse líder, porque ele não é um humano comum, ele morreu e ressuscitou. E aí eu pergunto, qual é a única religião hoje que que permite fazer imagem das pessoas e adorá-los, né? E adorar essas imagens? Então é uma coisa para a gente pensar, né? Versículo 15 fala: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, ou seja, uma imagem que falava, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então está muito claro, né? Está muito claro aqui, pessoal. O falso profeta manda fazer uma imagem do líder religioso, do líder político, do anticristo. Essa imagem ganha um espírito que permite a ela falar, e todos aqueles que não adoram a imagem
são mortos. É interessante, o pastor Paulo, a gente poder entender isso, porque muitas das vezes, né, a gente, claro que a gente estuda e fala sobre isso há muitos e muitos anos, né? E as interpretações, o entendimento, ele vai melhorando à vista de que nós vamos vendo as coisas também avançando com relação à tecnologia. Sim. Então, por exemplo, quando a gente era uma criança, né, e se falava em chip, em colocar o 666, a gente imaginava que era igual o Play Center, né? Que tinha aquele carimbinho que colocava na mão da gente, a gente achava que era aquilo. Então a gente já achava que o Play Center era a fábrica do 666, né? Aí a gente começou a ver outras coisas surgindo, a gente olhava para isso, como que vai dar vida a uma imagem, como que isso vai acontecer, como que vai se dar, como que se vai acabar com o dinheiro. Então a gente vê que nós somos levados a cada dia mais ao avanço da tecnologia. Sim. Que é o que o anjo fala para Daniel, né? Sim. A ciência se multiplicará, e aí as pessoas vão adquirir mais conhecimento, e aí a gente vai começando a entender que o mundo também, paralelamente, ele caminha para dar todo esse amparo ao que a Bíblia dizia que já dizia que ia acontecer. Que é a questão do dinheiro, né? Que hoje ele já quase não existe mais dinheiro de papel. Os dinheiros, as plataformas, os bancos estão ficando todos digitais, na verdade. A gente consegue se comunicar por videoconferências em todo o mundo. Agora, com a pandemia, a tecnologia está chegando para a gente aqui, que é pessoas comuns, estamos conseguindo fazer videoconferências umas com as outras. A gente vai observando então a tecnologia avançando com relação ao chip, né, a implantação dele, empresas trabalhando nesse sentido. E aí a gente poder observar também, né? Eu lembro quando eu era mais moço, a gente começou a surgir o código de barra, e todo mundo ficava, né, que negócio, o código de barra é do diabo, o código de barra é coisa da besta, o anticristo chegando, e a gente falava que a soma, as multiplicações do código de barra dava 666, e todo mundo se assustou. E aí eu queria que o pastor comentasse qual é a nossa importância ao ver tudo isso. Porque de repente, quando a gente viu o código, quando surgiu o código de barra, todo mundo se assustou. Depois a gente não ligou mais para isso. E ele virou parte da nossa vida. Sim. E aí a gente vai vendo as coisas acontecendo e elas fazendo parte da nossa vida, e a gente já não vai mais atentando que tudo isso também está mostrando que Cristo está voltando. É isso mesmo? É interessante, pastor. Talvez quando a gente fala essa realidade que a Bíblia está deixando clara para a época da tribulação, para o governo do anticristo, talvez muita gente que está assistindo a gente aqui ouça isso e pense, nossa, mas essa coisa de filme, né? Mas a grande verdade é que o mundo está se preparando, né? O mundo está se organizando para esse período. Tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando. Quando é importante dizer o seguinte, versículo 16 aqui no capítulo 13 de Apocalipse fala assim: e faz a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, hoje em dia, eu pergunto, será que é coincidência que o único lugar do corpo humano aonde não se tem rejeição do chip, que já se está implantando há 10 anos atrás, já estão aos poucos, o projeto do chip começou há 10 anos atrás, começaram a fazer os protótipos, Estados Unidos começou a implementar, chegou no Brasil, já tem empresários no Brasil que estão implantando chips nos seus funcionários. Será que é coincidência que o único lugar do corpo humano que não cause rejeição ao chip seja a mão direita ou na testa? Porque qualquer outro lugar do corpo que se coloca há o risco de rejeição de um corpo estranho, mas o colocar na mão direita, na mão ou na testa, não se tem rejeição.
E é importante a gente entender o seguinte: quando o anticristo ele for implementar o seu governo, ele não vai chegar com a tecnologia nova. Ele não vai falar assim, não, agora todo mundo vai ser marcado. Não, ele vai usar uma coisa que já existe. Ele vai utilizar uma ferramenta, uma tecnologia que já existe, que as pessoas estão acostumadas. Quer ver uma coisa interessante? Você que tem uma conta no Google. Você que tem uma conta no Google. Talvez todo mundo aqui tenha uma conta no Google. Entra lá no Google e procura um lugar, um dispositivo, um ícone chamado linha do tempo. Na hora que você clica em linha do tempo, ele vai te dar as opções: um dia, uma semana, um mês. E você vai, por exemplo, colocar assim, um dia. O Google, ele vai te dar exatamente a linha que você fez durante o seu dia inteiro. Onde você foi, os lugares que você teve. Existe um caminho lá mostrando exatamente onde você foi, onde você estava, quanto tempo você ficou em cada lugar. Linha do tempo. Nós estamos sendo monitorados. Nossos celulares têm um dispositivo de localização. Ou seja, nós em todo momento, 24 horas, estamos sendo monitorados. Qualquer pessoa que tem uma conta no Google, o Google sabe exatamente onde você está. Então, como o senhor falou, como o senhor falou, é uma tecnologia que as pessoas elas já vão estar naturalmente acostumadas. Não vai ser uma coisa que o anticristo vai chegar e vai falar, agora vai ser assim, todo mundo, não, eu não quero. Não, vai estar todo mundo acostumado. Só que o que nós precisamos fazer como igreja, como cristãos? É fazer o que Jesus falou: estai atentos, fiquem alertas. O Senhor virá como um ladrão de noite. Fiquem espertos a hora que o Senhor voltar. Por quê? Porque vai haver salvação após o arrebatamento? Sim, as pessoas poderão ser salvas após o arrebatamento. Só que agora, se hoje nós temos salvação pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, após o arrebatamento, as pessoas elas terão que derramar o próprio sangue. Elas serão perseguidas e martirizadas pelo anticristo. Está aqui, ó, capítulo 13, versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a fé, a paciência e a fé dos santos. Versículo mais para cima, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam do céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Então esses santos aqui, que o anticristo vai fazer guerra, são aqueles que não subiram no arrebatamento. São os desviados, são aqueles que estavam na igreja, mas viviam na prática do pecado. São aqueles que estavam servindo a Deus, mas não tinham um relacionamento com Deus. Eram apenas pessoas religiosas. Esses não vão subir no arrebatamento. Por isso que Jesus falou, estarão 2 dormindo numa cama, um será levado, outro será deixado. Estarão 2 no campo, um será levado, outro será deixado. Nós falamos isso em outras sextas-feiras atrás. E essas pessoas que sabem a verdade e que não estarão prontas quando Jesus voltar, elas vão falar, e agora? Ou você recebe a marca, ou você é morto. E essas pessoas terão salvação, mas serão mortas pelo governo do anticristo. Vale ressaltar, né, pastor Paulo, com relação ao anticristo, que ele vai se apresentar primeiramente como uma pessoa boa. Ele vai ser literalmente, como todos tem um ditado, o salvador da pátria. Salvador do mundo. Ele vai vir para salvar o mundo e vai estabelecer isso. Só que aí a gente observa pela palavra que ele haverá de se revelar a sua verdadeira intenção.
E aí eu vou deixar aqui só para os irmãos que quiserem fazer de lição de casa, leiam o capítulo 7 ao capítulo 11 de Daniel. Lá você vai ver o que é, qual a visão que Daniel tem do anticristo. Sim. Ele compara ele como um animal feroz, que vai vir para destroçar. E aí é sempre como a Bíblia nos diz, Jesus sempre diz que o diabo sempre veio para roubar, para matar e para destruir. Essa sempre foi a sua missão. E é isso que acontecerá também durante o reino do anticristo. E aí vale a gente lembrar isso, né, pastor Paulo? Porque as pessoas muitas das vezes, elas não se atentam para o que os sinais estão nos mostrando. Eu lembrei aqui, quando o pastor falava, né, a gente tem esse entendimento de que o diabo ele não sabe quando será a vinda de Cristo. Não sempre terá alguém de prontidão, não é? Eu lembro uma coisa que assim nos espantou, os irmãos vão lembrar, que foi quando o Barack Obama assumiu, né, a presidência dos Estados Unidos. Aquilo foi algo assim de uma maravilha no mundo, né? Foi a posse do presidente americano mais vista no mundo inteiro. E eu não sei se vocês vão se lembrar, fizeram 2 estátuas de cera dele e colocaram uma na China e uma outra na África, né, que era onde ali eram os antepassados dele, alguma coisa do tipo. E colocaram lá 2 estátuas dele, né, de cera, né, a semelhança, né, praticamente igual ao Barack Obama. Então a gente vai observando então que a gente precisa entender porque Jesus fala: olha as estações, olha o céu, acompanha, está vendo a figueira, você sabe quando vai dar fruto, fica de olho, né? E todas estas coisas. Mas aí, pastor Paulo, nós estamos aqui com alguns minutinhos ainda, eu gostaria que a gente pudesse entrar rapidamente, porque no reino do anticristo vão acontecer coisas importantes também. E aí a Bíblia dá alguns adventos que vão acontecer também, que serão importantes. A gente entende, o pastor explicasse um pouquinho, eu quero ver se a gente dá pelo menos falar um pouquinho desse assunto, que é a restauração de Israel, não é? E aí a gente tem, a Bíblia nos fala sobre os 144 mil, que é outros, né, religiosos aí, os irmãos entendam, que falam muito desse número, 144 mil, essas pessoas e tudo mais. Mas a Bíblia nos revela qual é a verdadeira identidade e a missão deles. É isso mesmo, pastor Paulo, durante o reino do anticristo, é quando Deus vai trabalhar com o seu próprio povo, e aí é que Israel vai ser restaurado? Vamos para a Bíblia. Daniel capítulo 9, versículo 25. Daniel 9, 25. É importante entender que Daniel estava orando porque Daniel viu uma profecia de Jeremias de que o povo ficaria no cativeiro apenas por 70 anos. E pelas contas, ele viu que estava completo os 70 anos. E ele começa a orar, pedindo a Deus: Senhor, me dá uma revelação, me mostra o que vai acontecer. E aí, quando ele estava lá orando, veio um anjo e veio trazer uma palavra profética para ele. Versículo 24 fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então o anjo falou para ele: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, o teu povo. Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender. Versículo 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra,
estão determinadas assolações. Pastor, na verdade assim, eu precisaria de tempo para explicar isso aqui com profundidade. Mas eu vou explicar por alto para a gente entender. A volta do cativeiro dos judeus da Babilônia para Jerusalém se deu em 3 etapas. Uma com Zorobabel, a outra com Esdras e a terceira com Neemias. Se a gente pegar a data do ano que Neemias voltou para reedificar os muros e terminar a obra de restauração, no ano 443, se não me falha a memória, e a gente colocar aqui, essas semanas são semanas de anos. Então, cada semana tem 7 anos. 69 semanas são 483 anos. Então, se a gente pegar o ano que Neemias voltou e a gente colocar 483 anos para frente, vai dar exatamente o ano que Cristo foi crucificado. Exatamente. Por isso que ele fala aqui, versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Ponto. Aqui terminou a profecia. Agora ele vai falar da última semana. Por quê? Porque no momento que Jesus morreu na cruz, encerrou-se o período de Deus trabalhando com Israel. Mas não é que se encerrou, mas Deus deu uma pausa, porque começou o período da igreja. Começou o período da graça. No momento que Jesus morre na cruz, começa o período da graça. E é como se Deus pegasse o controle remoto do tempo de Israel e desse um pause. Pausou. E agora nós estamos vivendo o período da graça. Então, as 70 semanas estão no pause. Falta uma semana de 7 anos. E aí fala aqui, ó. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então, aqui é uma profecia falando do que o anticristo ele vai fazer com Israel. Ele vai perseguir Israel no final da tribulação. 27 fala assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, a última semana, a 70ª semana. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que vai acontecer? O anticristo ele vai fazer uma aliança com Israel. No início da tribulação, ele vai fazer uma aliança com Israel. E ele vai reconstruir o templo de Jerusalém. Nessa aliança que ele vai fazer com Israel, ele vai reconstruir o templo. Então, Israel vai entender que o anticristo é o seu Messias, que eles ainda estão aguardando. O Messias que eles ainda estão esperando. Então, como o anticristo vai reconstruir o templo, eles vão receber o anticristo como seu Messias. Só que é o que acontece, na metade da tribulação, como disse aqui a profecia, na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aí a gente volta lá para Apocalipse, quando fala que ele vai profanar o templo. O que vai acontecer? Ele vai colocar a sua estátua dentro do templo. Ele vai colocar a sua imagem dentro do templo. E Israel não adora outro Deus que não seja Jeová, que não seja o Senhor. E é a hora que ele vai romper com Israel, e a partir daí, ele começa a perseguir Israel na tribulação. Amém. Queridos, nós já estamos aqui em 8:50, né? A hora passa muito rápida. Mas aí eu vou deixar aqui então, para a gente deixar esse gostinho de quero mais para sexta-feira que vem. E aí a gente vai falar um pouquinho, né?
desse período que é muito importante para a gente entender, que é a restauração de Israel durante o reino do anticristo. E também a aparição das duas testemunhas, né? É um assunto também muito interessante, porque também muitas especulações existem a respeito dessas duas testemunhas. Pastor, né? eu só espero que os irmãos estejam entendendo, porque a gente às vezes fala assim com tanta ênfase, com tanta motivação, que às vezes a gente fica perguntando, será que os irmãos estão entendendo o que a gente está falando, né? Será que eles estão conseguindo... Amém. Espero que sim. Assimilar, né? Aí, né, pastor, uma coisa interessante, eu até acho que comentei, como dizem, em off, né, com o pastor Paulo, essa questão do anticristo, né, que ele vai fazer essa aliança com Israel. Às vezes a gente vive num mundo onde as pessoas querem nos chamar a atenção, principalmente para a igreja. Olha, o país de fulano de tal presidente ali, a gente tem que apoiá-lo porque ele ama Israel. Porque ele é amigo de Israel. Porque fulano, presidente, sei de que ele ama Israel. Eu falei assim, puxa vida, aquilo ali caiu na minha mente. É interessante, o anticristo também vai amar Israel, né? Sim. Será que isso é bom ou não? É bom a gente olhar isso como igreja e falar assim, não, fulano de tal, país poderoso, ama Israel. O anticristo também vai amar. Com certeza. E eu quero aqui deixar um espaço, que eu não sei, Daniel me ajuda aí, se chegou alguma pergunta pelas nossas redes sociais. Não? Algum dos irmãos queiram aqui fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. O pastor perguntou, vocês estão entendendo, né, tudo que a gente está podendo aqui compartilhar, numa linguagem bem simples. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida que você queira esclarecer, por gentileza, pode falar à vontade, tá bom, queridos? Alguém? Hoje a gente vive uma situação dessa, não que seria o caso, mas uma pequena amostra grátis dessa situação sucinta. Criou-se uma crise, né? Criou-se uma doença, criou-se uma necessidade de comer. Olhando para a nossa terra, para o nosso país, criou-se um auxílio emergencial, que as pessoas se matam na fila do banco para conseguir aquele dinheiro. E é como esse dinheiro? Através de uma conta, de um cartão digital, que ele vai conseguir digital, que ele vai conseguir ter acesso àquele dinheiro. Então, a maior forma sucinta de atingir uma grande população é através de necessidades básicas. Exatamente. Você não olha o perigo. Pela minha fome, eu não olho o perigo. Pela minha fome e a minha necessidade, eu vou encarar qualquer coisa, porque é um dinheiro fácil, é um dinheiro que vai me ajudar, que vai me matar a fome. Então nós temos que ficar alerta a todas essas, nós igreja, a todas essas formas de sucintas de suprir uma necessidade. Teve um pastor há muito tempo atrás, foi logo no começo da minha conversão. Ele falou assim: fique atento à vacinação em massa. Fique atento em vacinação em massa. Se começar uma propaganda que você tem que se vacinar e começar a levar para estágio, e vacinações, fique atento às mensagens sublinhares, né? Então, talvez seja uma coisa muito radical uma vacinação, mas essa situação do chip na mão e na testa vai ser o grande atento às necessidades básicas. Se alguém tiver interesse, eu compartilho um link de uma reportagem que mostra, uma reportagem inclusive do G1, que mostra um empresário em São Paulo que ele chipou os funcionários tudinho do escritório dele, né?
na desculpa de as pessoas não precisam mais usar chave para entrar no escritório. Eles simplesmente vão lá, encosta a mão, a porta abre, encosta no computador, o computador liga. Então tem, no sentido de dar segurança para a empresa, de só ter acesso à empresa quem é funcionário, todos os funcionários da empresa receberam um chip e tá lá. Se alguém quiser o link, é só falar para mim, que eu mando o link. Aleluia. Então, querido, só para a gente ter esse entendimento, o que está acontecendo hoje, mesmo que venha algo assim para nós, né, pastor, não é a questão do anticristo ainda. Nós, pelo nosso entendimento, a linha de pensamento que nós estamos passando aos irmãos, quando isso acontecer, a igreja não estará mais aqui. E é por isso, corroborando com o que o nosso querido irmão Juarez falou, essa é o X da questão. Porque ele vai obrigar as pessoas a terem, ou você tem o chip, ou você não vai fazer nada. Você não vai comprar nem pão na padaria, não vai mais se aceitar dinheiro. A única coisa que vai se aceitar é o chip. É a forma com que as pessoas vão poder, então, como a gente diz, tudo caminha para esse fim. A gente já fala em carteira digital, a gente fala que o governo vai lançar uma nova carteira de identidade, que vai ter todos os seus dados, PIS, CPF, no RG, dado de nascimento, carteira de trabalho, carteira de habilitação, tudo que você tem está tudo lá, você só passa a mão. A gente vê, tem pessoas já criando carros, com a identificação da pessoa. O pessoal vai lá, põe o dedo, com esse de chip também, para poder ligar um carro, abrir um carro, e por aí vai. Minha esposa tem um aplicativo de cartão, que para ela poder identificar, ela põe o rosto aqui e pronto, abrir o aplicativo. Só ela que consegue abrir. Aqui nós recebemos, viu, irmã Gemima? A irmã perguntou aqui, pediu para explicar sobre os 144 mil, mas a gente vai deixar esse gostinho para você para a semana que vem, tá bom? Porque a gente não vai poder se estender no assunto agora, porque não vai dar tempo. Então, a sexta-feira que vem nós vamos tratar aqui sobre a restauração de Israel, os 144 mil, e essas duas figuras emblemáticas e importantes, que são as duas testemunhas que vão surgir também durante o reino do anticristo. Pois não, querido, pode perguntar. O senhor comentou sobre um empresário aqui no Brasil que chipou os funcionários. Eu já vi um artigo alguns anos atrás de uma balada na Espanha, onde fizeram isso com o pessoal que tem muito dinheiro. Então o pessoal entra na balada, consome, não precisa pôr a mão em nada porque ele é chipado. Como o irmão Juarez estava falando, eu acredito também que eu acho muito improvável, não impossível, mas improvável, de acontecer isso, da obrigação da implantação do chip. Como você diz, a tecnologia hoje é tão avançada, que pelo celular, o Google sabe onde nós estamos, acredito eu que eles usariam algum outro tipo de artimanha para intervir nessa parte aí, de nos obrigar a usar algum artifício que não seja o chip, mas que automaticamente seja essa marca que a Bíblia fala. A outra questão que a Juliana tinha comentado comigo, a gente conversa muito, existem muitas reportagens aí, nos decorrer desses anos, que a população mundial tem aumentado absurdamente, e muito mesmo. E já se fala de não ter alimentação para tudo isso. De repente, esse coronavírus, não sei se realmente é uma doença vinda de morcegos, porque pela história, a China foi invadida 2 vezes, fora 2 guerras mundiais que teve, ela foi invadida em 2 períodos, um pelos japoneses, outra pelos ingleses, então eles tinham que viver de alguma forma, se alimentar de algum jeito. E eles fazem isso há muitos e muitos anos. Então, de repente, isso não pode ter sido algo criado para poder diminuir a população e automaticamente, num período longo, que não vai ser agora, porque com certeza o diabo ele não é besta, Então, num período, ele começa essa artimanha agora, para poder futuramente, daqui a alguns anos ou décadas, não sei, começar todo esse artifício aí de que o livro de Apocalipse e o livro de Daniel relata? A verdade é como a gente falou, todo o cenário ele vai sendo desenhado, orquestrado, todo o cenário vai sendo construído, e o que a gente ouve de rumores, é de que muito provavelmente o mundo vai se unir, ou seja,
esse espírito de solidariedade, Está muito grande. né, para que todo mundo se ajude, para que se ajude as pessoas mais carentes, as mais necessitadas. Isso também é uma fala pregada pelos líderes mundiais. E é justamente aí que vai surgir essa questão de, não, gente, vamos todo mundo se ajudar, vamos todo mundo, né, vamos lançar uma moeda mundial, porque é a mesma coisa assim, se tem uma recessão no Brasil, os que mais sofrem são os mais pobres, ou seja, se tem uma recessão econômica no Brasil, quem tem dinheiro guardado, fica tranquilo, quem não tem dinheiro, quem tem que trabalhar para poder comer no mês seguinte, é quem vai sofrer. Da mesma forma funciona com países, com nações. Então as nações ricas, né, elas ficam mais tranquilas. As nações mais pobres, elas sofrem mais com a recessão. E aí é que entra esse discurso de, não, a gente precisa se ajudar os países mais pobres, e vamos todo mundo aqui se ajudar. O que a gente tem que fazer, eu ouvi um pastor que ele disse o seguinte, ele dizia uma frase: sirva Jesus como se Jesus fosse voltar daqui a 10 anos, mas espere Jesus como se ele fosse voltar hoje. Sirva Jesus como se ele fosse voltar daqui a 10 anos, ou seja, trabalhe, faça a obra, sirva Jesus como se ele fosse voltar daqui a 10 anos, mas espere ele como se ele fosse voltar hoje. Eu vou dar a oportunidade, a última pergunta para o nosso querido Paulo, tá bom, irmão? Para a gente não se alongar muito por causa do horário, mas a gente fica à disposição, tá bom? Os irmãos podem enviar pergunta, a gente vai respondendo à medida do possível, tá bom? Então, só para que nós não venhamos alongar no nosso horário, querido irmão, pode fazer a sua pergunta, por gentileza. A paz do Senhor a todos. É simples pergunta, a palavra fala, a gente conhece a verdade, nós devemos praticar a verdade. Mas o que acontecerá com aqueles que não conhecem a verdade? Quando chegar esse tempo. Isso a gente tem que entender o seguinte: o mundo de hoje só vai ser arrebatado a igreja, não é? A igreja é que vai ser arrebatada, independentemente se a pessoa ouviu ou não a verdade. É claro que se a gente for pegar, né, um grosso modo, hoje no mundo de hoje, você vai limitar isso a pouquíssimas pessoas da terra, né? Dificilmente você vai encontrar alguém, a não ser que a pessoa more num lugar muito isolado, para dizer que não ouviu falar da verdade. Hoje, né, com a internet, então nem se fale. Então a igreja vai ser arrebatada, quem não é igreja vai ficar, aí ela vai passar pela tribulação. Aí, né, todos os acontecimentos que nós estamos falando, ou ela vai seguir o anticristo, ou ela vai ser torturada e vai morrer, não vai ter outro caminho. Ou ela vai seguir o anticristo, vai adorá-lo como Deus e vai aceitar suas exigências e tudo mais, ou ela vai ser torturada e vai ser levada à morte. Não vai ter outra opção. O que a gente precisa entender é que, assim, Deus nunca deixou o mundo sem alguém para pregar o evangelho. Jesus chegou a falar que se todos se calarem, até as pedras vão clamar. Mas o mundo sempre vai ter alguém para pregar o evangelho. A igreja não vai estar aqui na tribulação, mas aí entram 2 testemunhas e 144 mil. Em fases diferentes da tribulação, estarão no mundo pregando o evangelho, falando da salvação para as pessoas. Então Deus, ele nunca vai deixar o mundo sem o evangelho. Agora, um detalhe interessante, eu estava fazendo uma live com um pastor de Portugal, que ele é especialista em missões. Ele há 20 anos trabalha com missões. E ele falou um dado importante para mim. Ele falou assim: pastor Paulo, para cada povo não alcançado no mundo, existem estatísticas de 1000 igrejas. Tem 1000 igrejas no mundo, 1000 igrejas no mundo, que estão estabelecidas, 1000 congregações locais, para cada povo não alcançado. E por que esse povo não é alcançado? Porque essas igrejas não estão fazendo nada. Porque a igreja de Cristo, ela está preocupada dentro das 4 paredes, com a liturgia do culto, com o que está acontecendo. Mas se a igreja de Cristo hoje se mobilizasse
para ganhar os povos não alcançados, teria pelo menos 1000 congregações para cada povo não alcançado. Amém, aleluia. Obrigado, pastor Paulo. Querido, Amém, nós não vamos me alongar por causa do horário, mas então sexta-feira que vem nós vamos deixando um gostinho de quero mais, tá bom? Nós vamos falar sobre a restauração de Israel, os 144 mil selados, e vamos falar também a respeito das 2 testemunhas. Então os irmãos, logo após, né, a bênção apostólica, já sabem, né, compartilhem esse vídeo para que ele possa ser alcançado por mais pessoas. Os irmãos aqui, por gentileza, não é que der o amém, não vão embora rapidinho, fiquem nos seus lugares, só para eu poder dar um recado rápido para os irmãos, tá bom? Fique de pé comigo. Deus abençoe mais uma vez o nosso querido irmão Paulo, que está aqui conosco, seja bem-vindo. A Juliana, o seu noivo também, sejam bem-vindos a esta casa. Deus abençoe, está comigo a irmã Janete, a irmã Simone, a Amanda, a Nice, a nossa irmã Josiane, nosso irmão Antônio lá na porta, presbítero Isaías, diácono Pedro, presbítero Juarez e o Davi aqui conosco, aqui nessa noite. E você aí na sua casa, Deus possa te abençoar de maneira sobrenatural, seu lar, sua família, e você possa estar cada dia mais recebendo um renovo do Senhor. Amanhã temos nosso relógio de oração, não esqueçam, tá bom? A partir das 8 horas da manhã, enquanto nós estivermos nesse momento, a igreja vai continuar orando. Então amanhã, nosso relógio de oração, a partir das 8 horas da manhã. Feche seus olhos. Pai querido e Deus bondoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa riquíssima oportunidade de estar aqui na Tua casa, na Tua presença, tendo o privilégio e a honra, Senhor, de compartilhar a Tua palavra, meu Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, esse privilégio, de nos dar a revelação de tudo aquilo que haveria e que há de acontecer, Senhor. Porque o Senhor é bom e tem misericórdia de nós, e para que ninguém seja pego de surpresa, Senhor. Obrigado pela presença do nosso amigo pastor Paulo aqui, ó Deus, nos ensinando, que o Senhor continue abençoando o seu ministério, abençoando a sua casa, sua família, a igreja que o teu servo serve ali junto com o pastor Moreira, ali no Ministério Ágape. Que o Senhor continue abençoando aquela casa, para que ela também possa estar pregando a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos meus queridos aqui presentes, os que cultuaram conosco dentro da sua casa, nos seus lares. Pai, que esta palavra possa ser espalhada, e ó Deus, o Teu nome seja engrandecido, ó Deus, em todo o momento, em todo lugar, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, um bom descanso, uma noite de paz, uma noite, ó Deus, tranquila. Nós queremos dedicar, ó Pai, o mês de maio, o mês que se inicia, para que seja um mês, ó Pai, de bênçãos, de milagres, de boas notícias, um mês, ó Pai, de renovo, de unção, de cura, um mês, ó Pai, onde nós possamos ouvir das nossas autoridades, ó Pai, que a doença está cessando, que a doença está acabando, que pessoas estão sendo curadas, que as mortes diminuíram, e que o Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai, no meio desta nação, do mundo, ó Pai, através das Tuas obras e das Tuas maravilhas. Abençoa para que seja um mês extraordinário, ó Pai, para a vida de cada um dos nossos queridos e amados irmãos. Assim nós agradecemos e fazemos isso e abençoamos a todos em nome de Jesus. E que o grande amor do nosso Deus, e que a maravilhosa graça, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face desta terra. Todos digam juntos: Deus te abençoe, querido irmão, Deus te abençoe você aí na sua casa, em nome de Jesus.